Foi uma rebelião sangrenta. Milhares foram mortos, florestas incendiadas. Foi um inferno na terra. Os rebeldes eram um povo etnicamente misto conhecido como gauleses. Seu chefe foi o primeiro general a unir as diversas tribos, Vercingetorix. Seu oponente foi um dos generais mais famosos e cruéis da história antiga, Júlio César. Durante 100 anos, os romanos oprimiram brutalmente os gauleses. Agora chegara a hora da vingança. Está armado o palco para um dos maiores confrontos militares da história. Uma batalha de inovações tecnológicas que testou a astúcia e a engenhosidade de dois generais. Moldou a face da Europa para os séculos vindouros e garantiu o futuro de um império. Batalhas antes de Cristo, o grande cerco de César. Ano 52 antes de Cristo. Há 6 anos, Júlio César comandava uma guerra brutal. Seu objetivo era conquistar a Gália e transformá-la em uma província romana. Quando César conseguiu dominar a Gália em 58 a.C., a República Romana já havia se expandido até o norte da África. Grécia, Sicília, Córcega, Sidônia e Espanha. Mas Roma nunca conseguiu subjugar inteiramente a região ao norte, Gália. Eles sempre hesitaram um pouco em fazer a expansão ao norte, porque os gauleses e os romanos tinham uma longa história, uma história de 300 anos de massacre mútuo e antagonismo. Eu quero dizer, os povos do norte, quando saíam em incursões, eram, povos muito brutais. Eles saquearam Roma. No 3º século antes de Cristo, havia muito sangue derramado. Mas a República Romana se fortalecia dia a dia. Liderando mais de 50 mil soldados romanos, Júlio César abriu caminho pela Gália com incrível crueldade. Júlio César foi enviado à Gália pelo Senado romano como procônsul, isto é, para conquistar a área e transformá-la em província de Roma. O mais interessante sobre esse grande general é que ele nunca fora militar e não tinha experiência alguma em combate, nem em comando também. Assim, por que o consideramos um grande general é uma boa pergunta a fazer. E a resposta é que ele foi o primeiro general romano a deixar suas memórias e um relato detalhado de todas as suas campanhas, que, é claro, indicam sua grandeza e nada mais. Os escritos de César sobre os 6 anos da guerra contra a Gália dariam 7 livros. Ele se considerava um gênio militar, mas seus êxitos podiam ser explicados pela qualidade de seu exército. Na época das batalhas na Gália, o exército romano era quase totalmente profissional. Antes de 100 a.C., sempre houvera um exército temporário, então era preciso convocar novos soldados a cada ano, treiná-los e colocá-los sob controle dos generais políticos, e isso criava problemas. Mas as reformas militares instituídas 50 anos antes de César chegar ao poder criaram um exército disciplinado e profissional. Então podia haver um amador comandando tudo, mas havia 10 legiões de soldados profissionais. Esse é um ponto que explica o sucesso de César. O outro ponto, eu acho, é que sempre se pode ser um bom general se não lutar contra ninguém. No caso, os exércitos da Gália não eram realmente exércitos importantes. A Gália não era uma nação unificada com um exército nacional. Havia um conjunto de exércitos tribais que não tinham disciplina nem coesão. O problema fundamental na Gália é que ela era essencialmente uma área de 15 ou 20 milhões de pessoas, de muitos grupos étnicos. Eles lutaram contra os outros por gerações e nunca desenvolveram uma capacidade militar sofisticada. Porém, a conquista da Gália foi mais difícil do que César previra.
Não era possível derrotar só um exército, vencer uma batalha e conquistar a Gália. Era preciso vencer muitos pequenos exércitos. César enfrentava cada novo exército gaulês com crueldade crescente. César comandou alguns massacres horrendos, típicos da brutalidade romana, para deixar claro que era ou a amizade romana ou o terror romano. César comandava um reino de terror. Ele destruiu aldeias inteiras, matou todos nelas. E depois foi para a próxima, absolutamente brutal. Inevitavelmente, em um período de 6 anos, o que aconteceu foi basicamente que o controle romano na Gália foi bem estabelecido. Mas, por baixo da superfície, havia um espírito fervente de ódio pelos romanos e um espírito de revolta, só esperando por um líder que o dirigisse. Surge Vercingetorix, um carismático general gaulês. Como César, ele também tinha uma missão: unir as centenas de tribos de sua terra contra César. Vercingetorix era um adversário valoroso para César. Quando jovem, ele treinara e lutara ao lado das legiões romanas. Vercingetorix foi de fato um cavaleiro do exército de César antes das guerras gálicas. Ele sabia como o exército romano funcionava, conhecia sua força, conhecia as fraquezas. Ele era a pessoa certa, na hora certa, para enfrentar César. Vercingetorix teve a ideia de que talvez essa fosse a hora certa para os gauleses finalmente se unirem. Não esta ou aquela tribo, mas todos. E se ele pudesse provocar uma fagulha, e então um ataque aos romanos tivesse êxito, o que poderia acontecer é que, nesse momento, todas as principais tribos da Gália se reunissem e resistissem ao domínio romano, derrotando César e expulsando os romanos. Era isso que ele tinha em mente. Seu plano de provocar César deu certo. Vercingetorix foi com mais de 70 mil soldados até a cidade romana de Orleans e deu a César um pouco de seu próprio remédio. Ele caiu sobre a cidade como um leão sobre um coelho. Queimou a cidade, massacrou e matou todas as pessoas. Os gauleses mataram mais de 5 mil homens, mulheres e crianças. Vercingetorix mandou uma mensagem clara a César. Os gauleses não tolerariam mais a brutalidade do general romano. Esse foi o estopim da revolta. Isso foi um acontecimento simbólico que instigou todos os gauleses contra Roma. Foi isso que ele tentou fazer. Teve um pensamento estratégico muito bom e funcionou. Não havia mais volta para Vercingetorix. A revolução tinha começado. E ele e César estavam em curso de colisão. Mas Vercingetorix estava em vantagem. Logo ele conseguiu mais vitórias. Ele tinha um grande exército às suas ordens e sabia usá-lo. De repente ele ficou incontrolável. Apesar de estar em vantagem, Vercingetorix sabia que seu exército era grande, mas desorganizado. Perderia uma batalha direta contra o exército profissional e bem treinado de César. Assim, sua estratégia foi atingir as forças de César em pequenos combates ao estilo de guerrilha, até infligir tantos danos que os romanos foram obrigados a se retirar para a Itália. Vercingetorix tinha uma política de ficar atacando os romanos, cortar seu acesso à comida e, de modo geral, dar dor de cabeça a César. Para manter os soldados romanos desequilibrados, Vercingetorix fez algo que reverberou por toda a história militar. Ele convenceu os gauleses a incendiar suas cidades, colheitas e campos. Essa estratégia é conhecida agora como Terra Seca. Queimar tudo. Queimar cidades, queimar as aldeias, os campos, tudo. Em outras palavras, não deixar nada com que o exército romano pudesse sobreviver.
Em agosto de 52 a.C., depois de aplicar sua política da terra seca, Vercingetorix liderou uma pequena força de gauleses contra os romanos perto da atual Dijon. A arma favorita dos gauleses era a espada de folha larga. Essas lâminas pesadas feitas de ferro esmagavam com força brutal. Os soldados romanos usavam o gládio. Com 60 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura, o gládio era feito de aço afiado e era usado para esfaquear. Depois de lutar por várias horas em Dijon, Vercingetorix, no verdadeiro estilo bater e correr, recuou e retirou suas forças. A estratégia dos gauleses parecia bem-sucedida. Depois de Dijon, César se dirigiu para a fronteira italiana. Vercingetorix perseguiu-o, tentando impedir que César chegasse a Roma e conseguisse reforços. Ele levou seu exército ao sul para bloquear a meta de César, ir para a Itália, mas ele chegou tarde e César já estava ao sul dali quando ele chegou. Assim, ele estava atrás de César e não na frente dele. Ele tentou passar ao ataque e os romanos se viraram. Houve uma escaramuça, uma briga e os romanos se livraram. Nesse ponto, o que Vercingetorix fez foi dizer: está ficando difícil alimentar o exército aqui. Vou me retirar para a minha principal base de suprimentos. E se der certo, vamos parar um pouco. César irá para o sul e terminaremos isto no próximo ano. Esse foi um erro enorme. Calculando que César iria se retirar para Roma, Vercingetorix começou a levar o seu exército de volta a Alésia, uma cidade-fortaleza no alto de uma colina. Mas César não foi para Roma. Ele foi atrás de Vercingetorix. O que César fez, em vez de ir para a Itália, foi dar meia volta, matar os homens da retaguarda e perseguir os gauleses até a Alésia. Quando César atacou a retaguarda gaulesa, Vercingetorix e o resto dos gauleses fugiram para a pequena cidade murada de Alésia. Dias depois, os 50.000 homens de César cercaram a cidade. Isto é, os reforços não paravam de chegar. Um total de 10 legiões romanas de repente cercaram Vercingetorix. Ele deve ter pensado consigo mesmo: por que é que eu fui me enfiar aqui? Vercingetorix tivera sucesso na guerrilha contra César, mas estava cercado. E a pequena vantagem dos gauleses desaparecera completamente. Esse era o tipo de batalha de César, e ele iria realizar uma das operações de cerco mais fantásticas que o mundo antigo presenciou. Em 52 a.C., cidade de Alésia. O comandante romano Júlio César e mais de 50.000 soldados romanos cercaram 70.000 gauleses e o líder revolucionário Vercingetorix dentro da cidade. Alésia era importante porque era a última fonte de resistência. Era o último ponto militar que impedia o controle de Gália pelos romanos. Alésia é a cidade moderna de Alys-en-Rhin, localizada na França. A cidade tinha 8 quilômetros de diâmetro e era rodeada por uma pequena muralha com 2 metros de altura. Habitada por 10.000 homens, mulheres e crianças, Alésia ficava em uma colina, 450 metros acima de um vale, por onde passavam 2 pequenos rios. Um círculo de colinas rodeava a cidade. Ela era bem protegida e dava aos gauleses uma forte posição defensiva. Mesmo assim, César decidiu sitiar Alésia em uma campanha militar ímpar na história. A forma de cerco criada por César foi muito engenhosa e eu não posso achar ninguém, nem nenhuma fonte que diga que as técnicas de cerco que ele usou foram usadas antes. O exército de César possuía a tecnologia de cerco mais sofisticada da época. Estavam equipados com uma catapulta chamada de onagro, conhecida por ter um forte coice e capacidade de lançar um projétil de 45 quilos a 350 metros. Os romanos também usavam o balista,
que em latim significa lançador de pedras. O balista lançava projéteis a quase 90 metros. Cada legião romana estava equipada com 30 deles. Mas sitiar significa mais do que só atacar com armas de alta tecnologia. César sabia que o movimento tático correto em Alésia não era um ataque total. Em vez disso, César acreditava que para vencer a batalha não devia tentar expulsar os gauleses, mas matá-los de fome. César decidiu construir uma muralha de 16 quilômetros ao redor de Alésia para aprisionar os gauleses dentro de sua própria cidade. O que Vercingetorix pensava ser um porto seguro revelou-se uma armadilha mortal. Primeiro, os soldados de César cavaram uma trincheira com 6 metros de profundidade e 6 metros de largura. A seguir, cavaram outra trincheira com 5 metros de largura e 3 de profundidade que podia ser inundada. Depois, cavaram outra trincheira seca. Por fim, começaram a trabalhar em uma muralha com 3 metros de altura, completa, com torres de vigia a cada 70 metros. Chamaram isso de circunvalação. Colocaram uma muralha ao redor da cidade. Essencialmente, colocaram muitos milhares de pessoas na prisão. O propósito disso era, é claro, garantir que ninguém na cidade pudesse sair. Eles podiam sair de sua própria muralha, mas só para ficar presos entre a muralha romana de madeira e a sua muralha. Era a primeira barreira. Essa não foi a primeira vez que César demonstrou dominar a tecnologia. 3 anos antes, em 55 a.C., 400 mil alemães procuravam novas terras e cruzaram o Reno para se fixar na Gália. César imediatamente enviou uma mensagem brutal e mandou 50 mil soldados com ordens de massacrar os alemães. O que ele fez a seguir foi horrível e tecnologicamente avançado. César iniciou a proeza de engenharia que ele acabaria fazendo em Alésia. Ele construiu uma ponte suspensa com 120 metros de comprimento e 12 metros de largura sobre o rio Reno para poder expulsá-los para a Alemanha e depois persegui-los. Depois de cruzar o rio, César arrasou os campos sem piedade. 430 mil pessoas, homens, mulheres e crianças, sem sobreviventes. Um ato deliberadamente calculado de ataque político pensado para mandar uma mensagem clara para os outros povos. Apesar da brutalidade, a travessia do Reno foi um admirável avanço da engenharia do mundo antigo. Ele construiu a ponte em 10 dias. Foi incrível. Ele construiu com pilares, vigas e cabos. E o motivo de construir foi dizer aos alemães: vejam, o Reno não é uma barreira. Podemos pegá-los no momento que quisermos. Depois do massacre, César voltou à Gália e destruiu a ponte. Em Alésia, César usou a superioridade tecnológica romana para prender os gauleses dentro da cidade. O general gaulês Vercingetorix observava enquanto a muralha era construída. A muralha de 3 metros foi construída parcialmente com a terra tirada das trincheiras. Ela era encimada por proteção de madeira e torres se erguiam a cada 70 metros. No alto de tudo isso, colocaram pontas afiadas, que era uma versão antiga do arame farpado para o caso de alguém tentar escalar esse muro. E, exceto por algumas áreas que tinham barreiras naturais, essa muralha rodeava completamente a cidade. Foi uma corrida contra o tempo. Quando César terminasse a muralha com quase 16 quilômetros de circunferência, ela seria impenetrável, prendendo toda a população da cidade de Alésia. Cerca de 10 mil homens, mulheres e crianças, além dos 70 mil soldados do exército gaulês. Vercingetorix tinha um pouco de carne e milho guardados em Alésia, mas isso não duraria muito. Os homens de César podiam entrar para roubar ou então comprar suprimentos, mas era mais fácil dizer do que fazer. Não esqueça, Vercingetorix tinha queimado quase tudo durante a campanha da Terra Seca. Vercingetorix sabia que o vencedor da batalha seria quem escapasse da fome. Então ele decidiu que sua única saída era tentar impedir a construção da muralha e não deixar que os romanos conseguissem alimentos. Se ele superasse César na cidade, mais cedo ou mais tarde o exército romano teria muita dificuldade
para obter suprimentos e também iriam passar fome. O que ele tinha de fazer era continuar atacando o exército romano para impedir que armazenasse alimentos. Vercingetorix recorreu à sua antiga tática: atacar e fugir. Ele enviou seus soldados para atacar os construtores e os coletores de alimentos. Vercingetorix venceu algumas vezes, mas finalmente César lançou um contra-ataque. Não sabemos exatamente quantos cavaleiros César tinha, mas eu imagino que uns 5 ou 6 mil cavaleiros romanos e uns 3 ou 4 mil cavaleiros mercenários. E rompeu uma batalha entre a muralha de César e Alésia. A cavalaria romana estava em vantagem e os gauleses retrocederam. Mas Vercingetorix ordenou que os portões de Alésia fossem fechados para proteger os gauleses da cidade. Perdas gaulesas bastante pesadas, homens sem seus cavalos tentando basicamente abrir um caminho para a cidade. Vercingetorix havia condenado seus homens à morte. Em 52 a.C., o cerco de Alésia causou o primeiro derramamento de sangue. Uma luta de cavalaria foi mortal para os gauleses. Apesar de ganhar essa pequena luta, César decidiu aumentar as obras de construção do sítio e ordenou que mais trincheiras fossem cavadas, dispositivos antipessoais instalados e armadilhas mortais construídas. Armadilhas com pontas de madeira afiadas foram colocadas no fundo das trincheiras. Farpas de ferro foram espalhadas diante das muralhas para furar os pés dos soldados e as patas dos cavalos. Havia fossos inundados, árvores derrubadas para criar obstáculos. E cobrindo tudo isso havia todas as armas de mão que eles tinham. Havia flechas, havia atiradeiras, projéteis, e eles podiam literalmente atear fogo em toda uma zona de impacto. Depois de apenas 5 semanas, a muralha de 16 quilômetros equipada com armadilhas, obstáculos e armas estava quase completa. O general gaulês Vercingetorix foi forçado a uma manobra corajosa. Ele enviou os 15 mil homens de sua cavalaria para percorrer a Gália e recrutar reforços com as outras tribos gaulesas. Embora pareça um bom movimento, pense um pouco sobre isso. Ele havia tido muito sucesso provocando César, atacando-o, não o deixando ir a nenhum lugar, não o deixando coletar alimentos. Mas ele desistiu disso tudo e disse, sem trocadilho, mandem a cavalaria. Vercingetorix mudou seu método tático e deixou que os romanos, em essência, construíssem as obras de sítio e alimentassem o exército. A decisão de pedir ajuda em vez de continuar a perturbar os soldados romanos foi uma decisão militar crucial. Se a cavalaria fosse atacada ou se as outras tribos não respondessem, o exército de Vercingetorix estaria condenado. Bom, sem a cavalaria para ser enviada para atacar o exército romano, eles podiam construir as obras de sítio rapidamente, o que fizeram. O mais importante ainda é que agora podiam coletar alimentos. E isso César entendeu claramente. O que ele fez? Ele ordenou que seus subordinados coletassem um suprimento de grãos para 30 dias. Mas César sabia que se a cavalaria gaulesa voltasse com reforços, os romanos poderiam ser derrotados. Para se defender, César decidiu construir outra muralha, a cerca de 360 metros da primeira. A primeira muralha de César mantinha Vercingetorix dentro. A segunda manteria os reforços fora. Mas também continha 50 mil soldados romanos que tinham de acampar entre as duas muralhas. Fora dessa muralha de circunvalação, ele construiu uma segunda muralha de contravalação, que em latim é contrária. E essa muralha tinha 32 quilômetros. Assim, havia uma muralha dentro de uma muralha e uma cidade no meio, como se fosse, olhando de cima, como um bolo em camadas. Sem a cavalaria para perturbá-los, os romanos não tiveram dificuldade na construção da segunda muralha. Ela não tem vazios, exceto por uma pequena seção na base do Monte Ria, perto do local em que 2 rios cortam o vale. Com a construção chegando ao final, todos começaram a perceber que a arma que iria vencer ou perder a guerra era a comida.
César sabia que assim que o resto dos gauleses chegassem, ele não poderia mandar seus homens coletarem alimentos. Enquanto isso, dentro da cidade, Vercingetorix controlava pessoalmente as rações de carne e milho. Depois de 7 semanas de cerco, os suprimentos na cidade estavam baixos e eles subsistiam com os alimentos armazenados antes do cerco. A água para os 100.000 homens, mulheres e crianças vinha dos pequenos rios e de poços. Existe uma história em que um dos homens da tribo de Vercingetorix disse para ele: nós vamos comer os soldados e os aldeões mortos. Podemos viver um bom tempo desse modo. Esse não teria sido o primeiro exemplo de canibalismo e nem o último. Pense no Donner Party na história americana. Os livros de história antiga sempre chamaram os gauleses de bárbaros. Mas, obviamente, tinham alguma humanidade. Vercingetorix não permitiu isso. Vercingetorix sabia que havia muitas bocas famintas a alimentar. Ele criou um plano na esperança de salvar algumas mulheres e crianças. O que ele fez foi mandá-las para fora, para a muralha romana, dizendo essencialmente: olhe, deixe essas pessoas irem, será melhor, ou então tome-as como escravas. César rejeitou a oferta. Seus homens estavam à beira da fome, porque a terra ao redor de Alésia havia sido queimada por Vercingetorix. Ele não teve compaixão pelas mulheres e crianças gaulesas que tiveram de voltar à Alésia. Mas Vercingetorix também não as queria de volta. Tendo se livrado dessa grande quantidade de pessoas que não tinha mais de alimentar, Vercingetorix, então, recusou-se a deixá-las entrar na cidade. E as mulheres e crianças, em grande quantidade, ficaram presas entre a muralha da cidade e a muralha romana, onde elas simplesmente morreram de fome. Cerca de 3.000 mulheres e crianças ficaram presas na terra de ninguém. Peões na luta entre Vercingetorix e César. Todas essas pobres almas só enfraquecendo nesse tipo de limbo. Elas estavam literalmente presas no meio dessa luta. Ninguém as queria. Mas Vercingetorix foi o primeiro a ceder nessa luta de vontades. Finalmente, os portões de Alésia se abriram e as mulheres entraram. César venceu a batalha de vontades. Assim, o líder gaulês, Vercingetorix, não pôde transferir o seu problema para César. E César lembrou às pessoas com que tipo de homem elas estavam lidando. O destino dos gauleses parecia sombrio. Mas 3 dias depois, o exército gaulês com 60.000 homens surgiu no horizonte. Eles eram liderados por Côminus, um velho conhecido de César. Côminus tinha sido aliado de César no começo das guerras gálicas. Vercingetorix também havia lutado com César. Então era mesmo uma traição que César tivesse de enfrentar esses homens. Côminus não perdeu tempo para mostrar a César que ele havia chegado. Pela primeira vez no cerco de Alésia, César parece estar com problemas. 60.000 soldados gauleses liderados por Côminus chegaram para a batalha. Eles foram ajudar Vercingetorix, que estava preso na cidade com milhares de civis e soldados. Côminus imediatamente partiu para a ofensiva. Ele levou a infantaria para a muralha e atacou os poucos soldados romanos que estavam do lado de fora. Os gauleses eram incrivelmente organizados para um monte de tribos que nem se conheciam pouco tempo antes. Eles tinham infantaria misturada à cavalaria e cobriam tudo com arqueiros e fundistas. César teve de enviar 5.000 cavaleiros para defender a muralha. Mas eles foram atingidos por uma nuvem de flechas. Quando parecia que as defesas romanas iam cair, César enviou reforços. O momento foi perfeito e os novos soldados fizeram os gauleses retroceder.
Apesar da incrível diferença numérica, César empurrou os gauleses de volta até as montanhas, massacrando os arqueiros que tinham apoiado a cavalaria gaulesa. A luta durou até o pôr do sol. E os romanos saíram vitoriosos. O primeiro ataque gaulês terminou em desgraça. A batalha era quase deles, eles tinham 4 vezes mais soldados e não conseguiram derrotar César. Isso não era um bom prenúncio. Mas Vercingetorix não ia desistir tão fácil. De algum modo, ele conseguiu se coordenar com Côminos para lançar um ataque noturno contra as posições romanas. Sabemos pouco sobre como Côminos e Vercingetorix conseguiam se comunicar um com o outro. Talvez tivessem espiões que se esgueirassem, mas na batalha, duvido que se comunicassem. Era puro caos. Vercingetorix liderou uma força na tentativa de romper a muralha interna. Côminos e seus homens tentaram escalar a muralha externa. Uma terceira força gaulesa, também no exterior, tentou romper a muralha externa do outro lado da cidade. Os gauleses estavam aprendendo e tentavam diferentes táticas. Dessa vez, eles tinham a escuridão ao seu lado. Eles tinham escadas e ganchos para escalar as muralhas. Infelizmente para os gauleses, César ainda tinha uma boa vantagem. Do alto da torre de sítio, ele poderia ver facilmente o que os gauleses faziam. Com a posição superior, os homens de César repeliram os gauleses com facilidade. Eles estavam lançando flechas e também tinham um grande suprimento de pedras e varas afiadas. Eu não gostaria de alguém 3 metros acima de mim jogando pedras na minha cabeça. Eles tentavam encher os fossos e valas e ao mesmo tempo as pessoas jogavam objetos perigosos sobre eles. Entre as muralhas, Vercingetorix está sendo derrotado. Do outro lado da cidade, as obras de sítio de César estão funcionando. Os presentinhos que César deixou, os dispositivos antipessoais, funcionaram muito bem ali. Os homens não podiam dar um passo sem cair 3 metros sobre uma ponta ou prender a perna em um gancho. O sítio bem planejado da cidade estava derrotando os gauleses. Côminos estava apanhando no exterior. Vercingetorix estava apanhando no interior. Os dispositivos antipessoais matavam os gauleses à torta e à direito. E todos recebiam uma chuva constante dos romanos que jogavam lanças e flechas sobre os soldados gauleses. Ao amanhecer, todas as forças gaulesas, dentro e fora das muralhas, foram obrigadas a retroceder. Mais uma vez, César venceu. Isso estava deixando Côminos e Vercingetorix loucos. Eles tinham 3 vezes mais homens, mas gastavam a maior parte do tempo tentando cruzar os fossos e sendo mortos pelos romanos. César era como um mestre no jogo de xadrez. Ao aprisionar a Lésia e depois construir a segunda muralha para repelir os reforços gauleses, ele neutralizou a vantagem numérica que os gauleses tinham. Incrivelmente genial. 5 dias se passaram. A fome estava derrotando os gauleses. Desesperados, eles tentavam descobrir como vencer os romanos. Tinham sido derrotados 2 vezes, mas tinham de fazer algo. As pessoas no interior estavam além da falta de comida. Finalmente, os gauleses descobriram o ponto fraco na muralha romana perto do Monte Ria. Por causa do rio Oze, César não fechou completamente a muralha externa. Côminos pretendia usar essa passagem. O que eles fizeram foi se esgueirar na escuridão da noite para esse ponto fraco entre 2 colinas e se esconderem nos bosques. No dia seguinte, ao meio-dia, eles atacaram. Os homens de Côminos passaram pela abertura da muralha e arrasaram a infantaria romana. Em outro local, uma segunda força gaulesa tenta romper a muralha. A segunda força gaulesa começou a vencer a muralha. Os romanos simplesmente estavam ficando sem objetos para jogar neles. Ao mesmo tempo, Vercingetorix atacou do interior. César, em sua torre de sítio, observou esse prolongado ataque triplo dos gauleses.
Os historiadores debatem se César era mesmo um grande estrategista. Mas o que ele fez nessa batalha final foi como reger uma grande orquestra. César decidiu mandar 3.600 homens para reforçar as defesas na brecha da muralha. Ele ordenou que reforços da cavalaria dessem a volta para o lado noroeste para proteger o ponto fraco, mas ao mesmo tempo os gauleses enviaram mais de 20.000 homens para a falha na muralha. Mas veja bem, 20.000 homens não vão ajudar muito quando eles têm de passar por um espaço bastante apertado entre dois rios, enquanto são atacados dos dois lados por legionários e tem pela frente um fosso e uma muralha. César observou os gauleses mudarem de tática. Se não podiam atravessar a muralha, iriam derrubá-la. Nessa hora, estavam na muralha. Estavam arrebentando a muralha com ganchos especiais, feitos de ferro e projetados para rasgar as muralhas de cidades sitiadas. Tudo acontece ao contrário por causa das muralhas de César. Geralmente é a força conquistadora que usa os ganchos de muralha, não os defensores. A batalha é feroz em todas as frentes. César finalmente toma a situação nas próprias mãos e lidera pessoalmente mais 2.400 homens. Ele assumiu o comando de 4 coortes de infantaria na luta e colocou seu famoso manto vermelho. Ele sempre achou importante que os soldados vissem seu comandante nas batalhas e liderou essas 4 coortes para o meio da luta. A linha romana estava prestes a romper, quando César chegou no último minuto com os reforços. E ali estava ele atacando os gauleses com seu gládio, massacrando-os totalmente. Existe uma grande diferença entre um comandante dizer "ataquem" e outro dizer "sigam-me, rapazes". Patton usava um manto vermelho só por causa de César. Depois de César chegar ali, os legionários romanos deixaram de lado todas as pedras, lanças e objetos que estavam jogando à distância e pegaram as espadas e só atacaram os gauleses. César tinha uma vantagem e decidiu aproveitá-la. Com mais de 2 meses do cerco de Alésia, Júlio César, usando seu famoso manto vermelho, liderava seus homens em batalha contra os gauleses. Os textos dizem que o que acontecia era que a linha romana estava prestes a romper, quando César chegou no último minuto acompanhado por 4 coortes de reforços e, ao mesmo tempo, aumentou o moral romano porque eles viram o comandante lutando com eles, lutando com o manto vermelho. Ao anoitecer, César estava vencendo. Ele perseguia os gauleses até o acampamento e abateu-os como animais. Apesar da derrota iminente, Vercingetorix continuou a lutar. Sua estratégia de unir as tribos gaulesas para lutar contra a opressão romana fracassara. Vercingetorix logo percebeu a derrota. Então, enviou uma mensagem desesperada às outras tribos da coalizão. E depois de 1 ou 2 dias, uma a uma, como tinham feito tantas vezes no passado, elas começaram a voltar para seus territórios tribais.
Até mesmo Vercingetorix entendeu que o jogo havia acabado. E foi ele quem tomou a iniciativa de abrir as negociações com os romanos. César era famoso por massacrar tribos inteiras. Mas, inesperadamente, depois dessa batalha, ele decidiu poupar os guerreiros gauleses. César foi muito tolerante. Muito fora do comum para um homem que era famoso por aniquilar tribos inteiras. Talvez ele sentisse que, para manter os rebeldes calmos, teria de mudar de tática. Não sei, talvez ele até tivesse um novo respeito pelo modo como lutaram as batalhas. Mas é claro, Vercingetorix tinha começado isso. Ele tinha que se tornar um exemplo. 2 de outubro de 52 a.C. Depois de quase 2 meses de luta, Vercingetorix finalmente se rendeu. Vercingetorix pôs sua melhor armadura, passou pelo portão e foi direto a César. E aos milhares de romanos atrás dele. Dá para imaginar a cena. Ali estava o homem que ousara desafiar César, ficando face a face com ele. Um guerreiro valente, mas que cometera um erro tático básico. Se ele tivesse planejado não enfrentar César diretamente, mas provocá-lo, cortar suas comunicações, cortar as linhas de suprimento, atacá-lo a cada volta. Ele fez isso algumas vezes em que poderia ter tentado vencer de uma vez, mas manteve a disciplina. De repente, ele mudou toda a sua ideia. Enviou os melhores lutadores para buscar ajuda. Uma ajuda que acabou não funcionando bem. É fascinante. Ele manteve a estratégia original bem até o momento em que estava vencendo e aí, por algum motivo, mudou de estratégia. Isso lhe custou tudo. Embora muitos dos gauleses fossem libertados, Vercingetorix foi levado a Roma e executado. Bom, existe uma história para a qual não existe muita evidência de que em um dos triunfos de César ele tenha sido estrangulado. Em praça pública. O mais provável é que tenha sido só executado em uma masmorra romana. Os romanos não tinham nenhum problema com execuções públicas, mas neste caso eles queriam escapar daquilo a que chamavam o fogo gaulês, do homem que temiam que incendiasse os gauleses. César passou todo o inverno extinguindo as cinzas da rebelião. Roma não precisaria lutar contra a Gália pelos 400 anos seguintes. Pode-se comparar César a William Tecumseh Sherman, famoso pela Marcha pela Geórgia. Em 1867, ele recebeu o encargo de romper a resistência dos índios no oeste. Ele usou as mesmas táticas: terra seca, massacre, remoção, fome, contra as tribos de índios americanos que César usou contra os gauleses, com o mesmo resultado. Ele venceu, e os índios americanos foram para as reservas. E aí se tornaram americanos. Alésia foi uma grande vitória pessoal para Júlio César, que naquele momento cercou e foi cercado. Mas o resultado dessa batalha foi mais do que material para os escritos de César. A Batalha de Alésia, a longo prazo, foi uma das coisas mais benéficas que aconteceram a toda a Europa, porque o que ela fez foi permitir a romanização completa de uma área enorme, do Reno até os Pirineus, o que hoje chamamos Europa Ocidental. Ela foi civilizada e organizada como uma província de Roma, e depois tornou-se, sob o Império, Roma, essencialmente Itália. E a própria Roma chegou a um ponto em que os gauleses nem pensavam em si mesmos como outra coisa que não romanos. Alguns dizem que a campanha de César foi realmente um reino de terror. Mas em Alésia, ele usou táticas brilhantes para derrotar um grande exército gaulês que o atacava de 2 direções. O resultado foi que César não só destruiu os gauleses, ele uniu a terra que se tornaria uma parte importante da Europa Ocidental. E tudo isso foi possível, essencialmente, pelo gênio de Júlio César e pela derrota de Vercingetorix na batalha e no cerco de Alésia.
Também. Assim, por que o consideramos um grande general é uma boa pergunta a fazer. E a resposta é que ele foi o primeiro general romano a deixar suas memórias e um relato detalhado de todas as suas campanhas, que, é claro, indicam sua grandeza e nada mais. Os escritos de César sobre os 6 anos da guerra contra a Gália dariam 7 livros. Ele se considerava um gênio militar, mas seus êxitos podiam ser explicados pela qualidade de seu exército. Na época das batalhas na Gália, o exército romano era quase totalmente profissional. Antes de 100 a.C., sempre houvera um exército temporário, então era preciso convocar novos soldados a cada ano, treiná-los e colocá-los sob controle dos generais políticos, e isso criava problemas. Mas as reformas militares instituídas 50 anos antes de César chegar ao poder criaram um exército disciplinado e profissional. Então, podia haver um amador comandando tudo, mas havia 10 legiões de soldados profissionais. Esse é um ponto que explica o sucesso de César. O outro ponto, eu acho, é que sempre se pode ser um bom general se não lutar contra ninguém. No caso, os exércitos da Gália não eram realmente exércitos importantes. A Gália não era uma nação unificada com um exército nacional. Havia um conjunto de exércitos tribais que não tinham disciplina nem coesão. O problema fundamental na Gália é que ela era essencialmente uma área de 15 ou 20 milhões de pessoas, de muitos grupos étnicos. Eles lutaram contra os outros por gerações e nunca desenvolveram uma capacidade militar sofisticada. Porém, a conquista da Gália foi mais difícil do que César previra. Não era possível derrotar só um exército, vencer uma batalha e conquistar a Gália. Era preciso vencer muitos pequenos exércitos. César enfrentava cada novo exército gaulês com crueldade crescente. César comandou alguns massacres horrendos, típicos da brutalidade romana, para deixar claro que era ou a amizade romana ou o terror romano. César comandava um reino de terror. Ele destruiu aldeias inteiras, matou todos nelas. E depois foi para a próxima, absolutamente brutal. Inevitavelmente, em um período de 6 anos, o que aconteceu foi basicamente que o controle romano na Gália foi bem estabelecido. Mas, por baixo da superfície, havia um espírito fervente de ódio pelos romanos e um espírito de revolta, só esperando por um líder que o dirigisse. Surge Vercingetorix, um carismático general gaulês. Como César, ele também tinha uma missão: unir as centenas de tribos de sua terra foram obrigadas a retroceder. Mais uma vez, César venceu. Isso estava deixando Côminos e Vercingetorix loucos. Eles tinham 3 vezes mais homens, mas gastavam a maior parte do tempo tentando cruzar os fossos e sendo mortos pelos romanos. César era como um mestre no jogo de xadrez. Ao aprisionar a Lésia e depois construir a segunda muralha para repelir os reforços gauleses, ele neutralizou a vantagem numérica que os gauleses tinham. Incrivelmente genial. 5 dias se passaram. A fome estava derrotando os gauleses. Desesperados, eles tentavam descobrir como vencer os romanos. Tinham sido derrotados 2 vezes, mas tinham de fazer algo. As pessoas no interior estavam além da falta de comida. Finalmente, os gauleses descobriram o ponto fraco na muralha romana perto do Monte Ria. Por causa do rio Oze, César não fechou completamente a muralha externa. Côminos pretendia usar essa passagem. O que eles fizeram foi se esgueirar na escuridão da noite para esse ponto fraco entre 2 colinas e se esconderem nos bosques. No dia seguinte, ao meio-dia, eles atacaram. Os homens de Côminos passaram pela abertura da muralha e arrasaram a infantaria romana. Em outro local, uma segunda força gaulesa tenta romper a muralha. A segunda força gaulesa começou a vencer a muralha. Os romanos simplesmente estavam ficando sem objetos para jogar neles. Ao mesmo tempo, Vercingetorix atacou do interior.
César, em sua torre de sítio, observou esse prolongado ataque triplo dos gauleses. Os historiadores debatem se César era mesmo um grande estrategista. Mas o que ele fez nessa batalha final foi como reger uma grande orquestra. César decidiu mandar 3.600 homens para reforçar as defesas na brecha da muralha. Ele ordenou que reforços da cavalaria dessem a volta para o lado noroeste para proteger o ponto fraco, mas ao mesmo tempo os gauleses enviaram mais de 20.000 homens para a falha na muralha. Mas veja bem, 20.000 homens não vão ajudar muito quando eles têm de passar por um espaço bastante apertado entre dois rios, enquanto são atacados dos dois lados por legionários e tem pela frente um fosso e uma muralha. César observou os gauleses mudarem de tática. Se não podiam atravessar a muralha, iriam derrubá-la. Nessa hora, estavam na muralha. Estavam arrebentando a muralha. Quando César terminasse a muralha com quase 16 quilômetros de circunferência, ela seria impenetrável, prendendo toda a população da cidade de Alésia. Cerca de 10.000 homens, mulheres e crianças, além dos 70.000 soldados do exército gaulês. Vercingetorix tinha um pouco de carne e milho guardados em Alésia, mas isso não duraria muito. Os homens de César podiam entrar para roubar ou então comprar suprimentos, mas era mais fácil dizer do que fazer. Não esqueça, Vercingetorix tinha queimado quase tudo durante a campanha da Terra Seca. Vercingetorix sabia que o vencedor da batalha seria quem escapasse da fome. Então ele decidiu que sua única saída era tentar impedir a construção da muralha e não deixar que os romanos conseguissem alimentos. Se ele superasse César na cidade, mais cedo ou mais tarde o exército romano teria muita dificuldade para obter suprimentos e também iriam passar fome. O que ele tinha de fazer era continuar atacando o exército romano para impedir que armazenasse alimentos. Vercingetorix recorreu à sua antiga tática: atacar e fugir. Ele enviou seus soldados para atacar os construtores e os coletores de alimentos. Vercingetorix venceu algumas vezes, mas finalmente César lançou um contra-ataque. Não sabemos exatamente quantos cavaleiros César tinha, mas eu imagino que uns 5 ou 6 mil cavaleiros romanos e uns 3 ou 4 mil cavaleiros mercenários. E rompeu uma batalha entre a muralha de César e Alésia. A cavalaria romana estava em vantagem e os gauleses retrocederam. Mas Vercingetorix ordenou que os portões de Alésia fossem fechados para proteger os gauleses da cidade. Perdas gaulesas bastante pesadas, homens em seus cavalos tentando basicamente abrir um caminho para a cidade. Vercingetorix havia condenado seus homens à morte. Em 52 a.C., o cerco de Alésia causou o primeiro derramamento de sangue. Uma luta de cavalaria foi mortal para os gauleses. Apesar de ganhar essa pequena luta, César decidiu aumentar as obras de construção do sítio e ordenou que mais trincheiras fossem cavadas, dispositivos antipessoais instalados e armadilhas mortais construídas. Armadilhas com pontas de madeira afiadas foram colocadas no fundo das trincheiras. Farpas de ferro foram espalhadas diante das muralhas para furar os pés dos soldados e as patas dos cavalos. Havia fossos inundados, árvores derrubadas para criar obstáculos, e cobrindo tudo isso havia todas as armas de mão que eles tinham. Mas Vercingetorix também não as queria de volta. Tendo se livrado dessa grande quantidade de pessoas que não tinha mais de alimentar, Vercingetorix, então, recusou-se a deixá-las entrar na cidade, e as mulheres e crianças, em grande quantidade, ficaram presas entre a muralha da cidade e a muralha romana, onde elas simplesmente morreram de fome. Cerca de 3.000 mulheres e crianças ficaram presas na terra de ninguém, peões na luta entre Vercingetorix e César. Todas essas pobres almas só enfraquecendo nesse tipo de limbo. Elas estavam literalmente presas no meio dessa luta. Ninguém as queria. Mas Vercingetorix foi o primeiro a ceder nessa luta de vontades. Finalmente, os portões de Alésia se abriram e as mulheres entraram. César venceu a batalha de vontades.
Assim, o líder gaulês, Vercingetorix, não pôde transferir o seu problema para César. E César lembrou às pessoas com que tipo de homem elas estavam lidando. O destino dos gauleses parecia sombrio. Mas 3 dias depois, o exército gaulês com 60 mil homens surgiu no horizonte. Eles eram liderados por Côminus, um velho conhecido de César. Côminus tinha sido aliado de César no começo das guerras gálicas. Vercingetorix também havia lutado com César. Então era mesmo uma traição que César tivesse de enfrentar esses homens. Côminus não perdeu tempo para mostrar a César que ele havia chegado. Pela primeira vez no cerco de Alésia, César parece estar com problemas. 60 mil soldados gauleses liderados por Côminus chegaram para a batalha. Eles foram ajudar Vercingetorix, que estava preso na cidade com milhares de civis e soldados. Côminus imediatamente partiu para a ofensiva. Ele levou a infantaria para a muralha e atacou os poucos soldados romanos que estavam do lado de fora. Os gauleses eram incrivelmente organizados para um monte de tribos que nem se conheciam pouco tempo antes. Eles tinham infantaria misturada à cavalaria e cobriam tudo com arqueiros e fundistas. César teve de enviar 5 mil cavaleiros para defender a muralha. Mas eles foram atingidos por uma nuvem de flechas. Quando parecia que as defesas romanas iam cair, César... O que ele fez a seguir foi horrível e tecnologicamente avançado. César iniciou a proeza de engenharia que ele acabaria fazendo em Alésia. Ele construiu uma ponte suspensa com 120 metros de comprimento e 12 metros de largura sobre o rio Reno para poder expulsá-los para a Alemanha e depois persegui-los. Depois de cruzar o rio, César arrasou os campos sem piedade. 430 mil pessoas, homens, mulheres e crianças, sem sobreviventes. No ato deliberadamente calculado de ataque político pensado para mandar uma mensagem clara para os outros povos. Apesar da brutalidade, a travessia do Reno foi um admirável avanço da engenharia do mundo antigo. Ele construiu a ponte em 10 dias. Foi incrível. Ele construiu com pilares, vigas e cabos. E o motivo de construir foi dizer aos alemães: vejam, o Reno não é uma barreira. Podemos pegá-los no momento que quisermos. Depois do massacre, César voltou à Gália e destruiu a ponte. Em Alésia, César usou a superioridade tecnológica romana para prender os gauleses dentro da cidade. O general gaulês Vercingetorix observava enquanto a muralha era construída. A muralha de 3 metros foi construída parcialmente com a terra tirada das trincheiras. Ela era encimada por proteção de madeira e torres se erguiam a cada 70 metros. No alto de tudo isso, colocaram pontas afiadas, que era uma versão antiga do arame farpado para o caso de alguém tentar escalar esse muro. E, exceto por algumas áreas que tinham barreiras naturais, essa muralha rodeava completamente a cidade. Foi uma corrida contra o tempo. Quando César terminasse a muralha com quase 16 quilômetros de circunferência, ela seria impenetrável, prendendo toda a população da cidade de Alésia. Cerca de 10 mil homens, mulheres e crianças, além dos 70 mil soldados do exército gaulês. Vercingetorix tinha um pouco de carne e milho guardados em Alésia, mas isso não duraria muito. Os homens de César podiam entrar para roubar ou então comprar suprimentos, mas era mais fácil dizer do que fazer. Não esqueça, Vercingetorix tinha queimado quase tudo durante a campanha da Terra Seca. Vercingetorix sabia que o vencedor da batalha seria quem escapasse da fome. Então ele decidiu que sua única saída era tentar impedir a construção da muralha e não deixar que os romanos conseguissem alimentos. Se ele superasse César na cidade,
Mais cedo ou mais tarde, o exército romano teria muita dificuldade. Dava uma guerra brutal. Seu objetivo era conquistar a Gália e transformá-la em uma província romana. Quando César conseguiu dominar a Gália em 58 a.C., a República Romana já havia se expandido até o norte da África. Grécia, Sicília, Córcega, Sidônia e Espanha. Mas Roma nunca conseguiu subjugar inteiramente a região ao norte, Gália. Eles sempre hesitaram um pouco em fazer a expansão ao norte, porque os gauleses e os romanos tinham uma longa história, uma história de 300 anos de massacre mútuo e antagonismo. Eu quero dizer, os povos do norte, quando saíam em incursões, eram, povos muito brutais. Eles saquearam Roma. No 3º século antes de Cristo, havia muito sangue derramado. Mas a República Romana se fortalecia dia a dia. Liderando mais de 50 mil soldados romanos, Júlio César abriu caminho pela Gália com incrível crueldade. Júlio César foi enviado à Gália pelo Senado romano como procônsul, isto é, para conquistar a área e transformá-la em província de Roma. O mais interessante sobre esse grande general é que ele nunca fora militar e não tinha experiência alguma em combate, nem em comando também. Assim, por que o consideramos um grande general é uma boa pergunta a fazer. E a resposta é que ele foi o primeiro general romano a deixar suas memórias e um relato detalhado de todas as suas campanhas, que, é claro, indicam sua grandeza e nada mais. Os escritos de César sobre os 6 anos da guerra contra a Gália dariam 7 livros. Ele se considerava um gênio militar, mas seus êxitos podiam ser explicados pela qualidade de seu exército. Na época das batalhas na Gália, o exército romano era quase totalmente profissional. Antes de 100 a.C., sempre houvera um exército temporário, então era preciso convocar novos soldados a cada ano, treiná-los e colocá-los sob controle dos generais políticos, e isso criava problemas. Mas as reformas militares instituídas 50 anos antes de César chegar ao poder criaram um exército disciplinado e profissional. Então podia haver um amador comandando tudo, mas havia 10 legiões de soldados profissionais. Esse é um ponto que explica o sucesso de César. O outro ponto, eu acho, é que sempre se pode ser um bom general se não lutar contra ninguém. No caso, os exércitos da Gália não eram realmente exércitos importantes. A Gália não era uma nação unificada com um exército nacional. Havia um conjunto de exércitos tribais que não tinham disciplina nem coesão. O problema fundamental na Gália é que ela era essencialmente uma área de 15 ou cortar suas comunicações, cortar as linhas de suprimento, atacá-lo a cada volta. Ele fez isso algumas vezes em que poderia ter tentado vencer de uma vez, mas manteve a disciplina. De repente, ele mudou toda a sua ideia. Enviou os melhores lutadores para buscar ajuda. Uma ajuda que acabou não funcionando bem. É fascinante. Ele manteve a estratégia original bem até o momento em que estava vencendo, e aí, por algum motivo, mudou de estratégia. Isso lhe custou tudo. Embora muitos dos gauleses fossem libertados, Vercingetorix foi levado a Roma e executado. Bom, existe uma história para a qual não existe muita evidência de que em um dos triunfos de César ele tenha sido estrangulado em praça pública. O mais provável é que tenha sido só executado em uma masmorra romana. Os romanos não tinham nenhum problema com execuções públicas, mas neste caso eles queriam escapar daquilo a que chamavam o fogo gaulês, do homem que temiam que incendiasse os gauleses. César passou todo o inverno extinguindo as cinzas da rebelião. Roma não precisaria lutar contra a Gália pelos 400 anos seguintes. Pode-se comparar César a William Tecumseh Sherman, famoso pela Marcha pela Geórgia. Em 1867, ele recebeu o encargo de romper a resistência dos índios no oeste. Ele usou as mesmas táticas: terra seca, massacre, remoção, fome, contra as tribos de índios americanos que César usou contra os gauleses, com o mesmo resultado. Ele venceu, e os índios americanos foram para as reservas, e aí se tornaram americanos. Alésia foi uma grande vitória pessoal para Júlio César,
que naquele momento cercou e foi cercado. Mas o resultado dessa batalha foi mais do que material para os escritos de César. A Batalha de Alésia, a longo prazo, foi uma das coisas mais benéficas que aconteceram a toda a Europa, porque o que ela fez foi permitir a romanização completa de uma área enorme, do Reno até os Pirineus, o que hoje chamamos Europa Ocidental. Ela foi civilizada e organizada como uma província de Roma e depois tornou-se, sob o Império, Roma, essencialmente Itália. E a própria Roma chegou a um ponto em que os gauleses nem pensavam em si mesmos como outra coisa que não romanos. Alguns dizem que a campanha de César foi realmente um reino de terror. Mas em Alésia, ele usou táticas brilhantes para derrotar um grande exército gaulês que o atacava de duas direções. O resultado foi que César não só destruiu os gauleses, ele uniu a terra que se tornaria uma parte importante da Europa Ocidental. E tudo isso foi possível, essencialmente. Vercingetorix mandou uma mensagem clara a César. Os gauleses não tolerariam mais a brutalidade do general romano. Esse foi o estopim da revolta. Isso foi um acontecimento simbólico que instigou todos os gauleses contra Roma. Foi isso que ele tentou fazer. Teve um pensamento estratégico muito bom e funcionou. Não havia mais volta para Vercingetorix. A revolução tinha começado. E ele e César estavam em curso de colisão. Mas Vercingetorix estava em vantagem. Logo ele conseguiu mais vitórias. Ele tinha um grande exército às suas ordens e sabia usá-lo. De repente ele ficou incontrolável. Apesar de estar em vantagem, Vercingetorix sabia que seu exército era grande, mas desorganizado. Perderia uma batalha direta contra o exército profissional e bem treinado de César. Assim, sua estratégia foi atingir as forças de César em pequenos combates ao estilo de guerrilha, até infligir tantos danos que os romanos foram obrigados a se retirar para a Itália. Vercingetorix tinha uma política de ficar atacando os romanos, cortar seu acesso à comida e, de modo geral, dar dor de cabeça a César. Para manter os soldados romanos desequilibrados, Vercingetorix fez algo que reverberou por toda a história militar. Ele convenceu os gauleses a incendiar suas cidades, colheitas e campos. Essa estratégia é conhecida agora como Terra Seca. Queimar tudo. Queimar cidades, queimar as aldeias, os campos, tudo. Em outras palavras, não deixar nada com que o exército romano pudesse sobreviver. Em agosto de 52 a.C., depois de aplicar sua política da Terra Seca, Vercingetorix liderou uma pequena força de gauleses contra os romanos perto da atual Dijon. A arma favorita dos gauleses era a espada de folha larga. Essas lâminas pesadas feitas de ferro esmagavam com força brutal. Os soldados romanos usavam o gládio. Com 60 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura, o gládio era feito de aço afiado e era usado para esfaquear. Depois de lutar por várias horas em Dijon, Vercingetorix, no verdadeiro estilo bater e correr, recuou e retirou suas forças. A estratégia dos gauleses parecia bem sucedida. Depois, pequena seção na base do Monte Ria, perto do local em que dois rios cortam o vale. Com a construção chegando ao final, todos começaram a perceber que a arma que iria vencer ou perder a guerra era a comida. César sabia que assim que o resto dos gauleses chegassem, ele não poderia mandar seus homens coletarem alimentos. Enquanto isso, dentro da cidade, Vercingetorix controlava pessoalmente as rações de carne e milho. Depois de 7 semanas de cerco, os suprimentos na cidade estavam baixos e eles subsistiam com os alimentos armazenados antes do cerco. A água para os 100.000 homens, mulheres e crianças vinha dos pequenos rios e de poços. Existe uma história em que um dos homens da tribo de Vercingetorix disse para ele: "Nós vamos comer os soldados e os aldeões mortos."
Podemos viver um bom tempo desse modo. Esse não teria sido o primeiro exemplo de canibalismo e nem o último. Pense no Bonaparte na história americana. Os livros de história antiga sempre chamaram os gauleses de bárbaros. Mas, obviamente, tinham alguma humanidade. Vercingetorix não permitiu isso. Vercingetorix sabia que havia muitas bocas famintas a alimentar. Ele criou um plano na esperança de salvar algumas mulheres e crianças. O que ele fez foi mandá-las para fora, para a muralha romana, dizendo essencialmente: olhe, deixe essas pessoas irem, será melhor, ou então tome-as como escravas. César rejeitou a oferta. Seus homens estavam à beira da fome, porque a terra ao redor de Alésia havia sido queimada por Vercingetorix. Ele não teve compaixão pelas mulheres e crianças gaulesas que tiveram de voltar à Alésia. Mas Vercingetorix também não as queria de volta. Tendo se livrado dessa grande quantidade de pessoas que não tinha mais de alimentar, Vercingetorix, então, recusou-se a deixá-las entrar na cidade, e as mulheres e crianças, em grande quantidade, ficaram presas entre a muralha da cidade e a muralha romana, onde elas simplesmente morreram de fome. Cerca de 3.000 mulheres e crianças ficaram presas na terra de ninguém. Peões na luta entre Vercingetorix e César. Todas essas pobres almas só enfraquecendo nesse tipo de limbo. Elas estavam literalmente presas no meio dessa luta. Ninguém as queria. Mas Vercingetorix foi o primeiro a ceder nessa luta de vontades. Finalmente, os portões de Alésia se abriram e as mulheres entraram. César venceu a batalha de vontades. Assim, o líder gaulês, Vercingetorix, não pôde transferir o seu problema. Dar um passo sem cair 3 metros sobre uma ponta ou prender a perna em um gancho. O sítio bem planejado da cidade estava derrotando os gauleses. Cômenos estava apanhando no exterior. Vercingetorix estava apanhando no interior. Os dispositivos antipessoais matavam os gauleses à torta e à direito. E todos recebiam uma chuva constante dos romanos que jogavam lanças e flechas sobre os soldados gauleses. Ao amanhecer, todas as forças gaulesas, dentro e fora das muralhas, foram obrigadas a retroceder. Mais uma vez, César venceu. Isso estava deixando Cômenos e Vercingetorix loucos. Eles tinham 3 vezes mais homens, mas gastavam a maior parte do tempo tentando cruzar os fossos e sendo mortos pelos romanos. César era como um mestre no jogo de xadrez. Ao aprisionar a Alésia e depois construir a segunda muralha para repelir os reforços gauleses, ele neutralizou a vantagem numérica que os gauleses tinham. Incrivelmente genial. 5 dias se passaram. A fome estava derrotando os gauleses. Desesperados, eles tentavam descobrir como vencer os romanos. Tinham sido derrotados 2 vezes, mas tinham de fazer algo. As pessoas no interior estavam além da falta de comida. Finalmente, os gauleses descobriram o ponto fraco na muralha romana perto do Monte Ria. Por causa do rio Oze, César não fechou completamente a muralha externa. Cômenos pretendia usar essa passagem. O que eles fizeram foi se esgueirar na escuridão da noite para esse ponto fraco entre 2 colinas e se esconderem nos bosques. No dia seguinte, ao meio-dia, eles atacaram. Os homens de Cômenos passaram pela abertura da muralha e arrasaram a infantaria romana. Em outro local, uma segunda força gaulesa tenta romper a muralha. A segunda força gaulesa começou a vencer a muralha. Os romanos simplesmente estavam ficando sem objetos para jogar neles. Ao mesmo tempo, Vercingetorix atacou do interior. César, em sua torre de sítio, observou esse prolongado ataque triplo dos gauleses. Os historiadores debatem se César era mesmo um grande estrategista. Mas o que ele fez nessa batalha final foi como reger uma grande orquestra.
César decidiu mandar 3.600 homens para reforçar as defesas na brecha da muralha. Ele ordenou que reforços da cavalaria dessem